Graças e paz, irmãos, amém? Amém. Desde já quero saudar todos os irmãos, saudar todos os visitantes que estão conosco aqui. Deus nos abençoe, que Deus possa falar aos nossos corações, que saímos hoje daqui alegres, porque o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador de tudo, falou conosco. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias, não podemos fugir do tema. A gente leu já o Lucas capítulo 2 até o versículo 20. Nós vamos dar prosseguimento no capítulo. Vamos continuar lendo o capítulo 2 de Lucas e vamos até o versículo 35. Nós vamos ler também de forma alternada, vamos revezando então na leitura, a partir do versículo 21 até o versículo 35. Amém? Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentar-lhe ao Senhor. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Para oferecer sacrifícios segundo a saída da referida lei, para duas ou 2 comuns. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, também este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelava-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. porque os meus olhos já viram a tua salvação, A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua palavra. Como é maravilhoso, Deus, poder ter a tua palavra entre nós, poder ler esse relato tão lindo, Pai, e poder contemplar a tua obra. Obrigado, Senhor Deus, que essa palavra possa fazer diferença em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós comemoramos o Natal. Todos nós que somos cristãos. E você comemora o Natal ano após ano. Você enfeita a sua casa, talvez você bote árvore de Natal, bota um pisca-pisca. E é muito bonito, eu não vejo problema nenhum nisso. Nós, da cristandade, como se fala, podemos ser católicos, evangélicos, até os espíritas, eles comemoram o Natal e fazem sua festa, e se reúnem e reúnem a família e comem bastante. Algumas pessoas enchem a cara como se isso fosse também comemorar o Natal. De uma certa forma, essas pessoas não estão verdadeiramente comemorando o Natal. Porque nem todo mundo consegue comemorar o Natal verdadeiramente. Porque comemorar o Natal, irmãos, significa
significa entender o que significa o Natal. Não tem como comemorar o Natal sem saber quem é o aniversariante. Não tem como comemorar o Natal sem conseguir discernir o que esse menino veio fazer no mundo. Nós podemos enfeitar de luz nossa casa, fazer um grande banquete, reunir a família, cantar cânticos de Natal, trocar presentes e mesmo assim não comemorar o Natal. Não comemorar o Natal. Comemorar o Natal é muito mais profundo. Comemorar o Natal significa a gente entender o verdadeiro significado do Natal. Simeão foi um homem que comemorou o Natal. Simeão, ele estava ansioso pelo Natal. Ele estava ansioso por ver aquele que seria a redenção de Israel. E ele estava orando a Deus, buscando de Deus esse maravilhoso dia. E o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não morreria antes de ver o Cristo. Naquela época, irmãos, era uma época de depressão espiritual em Israel. Era uma época que já havia 400 anos sem profecia. Não se levantava mais profeta em Israel. Foi um tempo do silêncio. Um tempo do silêncio. Era um tempo de muitas insurreições. Muitas pessoas apareciam dizendo que era o Cristo. Muitas pessoas se levantavam querendo ser aquele que levaria o povo à libertação do jugo opressor de Roma. E muitos cristos apareciam, muitos messias apareciam, e muitos levavam pessoas a segui-los, mas não davam em nada, eram presos, mortos e acabavam por ali e não conseguiam prosperar. Então surge esse sentimento no coração do povo, um sentimento de realmente ver o cumprimento da promessa de Deus. Era um período, como eu falei, muito sombrio, muitos estavam já abandonando a fé. A fé era legalista, via por conta dos fariseus, dos saduceus. Então era um período macabro, digamos assim, espiritualmente, na vida do povo de Israel. Jugo, frieza espiritual, uma religião fria, apenas legalista dos fariseus, que assim também ensinavam ao povo. Não era um período bom. Mas quanto mais o período é ruim, alguns se levantam em oração, buscando da parte de Deus uma solução, ou buscando da parte de Deus a realização da promessa. Porque havia promessa. Todos os judeus sabiam que Deus haveria de livrar o seu povo por meio do Messias. E alguns esperavam e ansiavam por isso. E Simeão era esse homem. Um homem que estava ansiando e dizia a Deus que o maior desejo do coração dele era ver a chegada desse Messias. Nesse texto que nós lemos, irmãos, nós vamos ver por que Simeão comemorou o Natal. E como ele comemorou, nós também precisamos comemorar do mesmo jeito, com o mesmo sentimento. Então, por que comemorar o Natal? Como comemorar o Natal? Nós comemoramos o Natal, irmãos, primeiramente, porque nós precisamos de consolo nas nossas vidas, nos nossos corações. Veja o versículo 25 do texto. Volte seus olhos para o texto. Veja o versículo 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. Ele esperava, ele ansiava, ele orava, ele buscava a Deus. Deus, mande o nosso consolo. Estamos num período terrível. A fé esfriou. A fé é apenas uma fé legalista. As pessoas estão desesperadas. As pessoas estão sedentas. Precisamos, ó Deus, ser consolados. E ele esperava pela consolação de Israel. Nós precisamos, irmãos, ser consolados por vários motivos. Mas o principal consolo é por conta dos nossos pecados. A principal questão, irmão, da raça humana é porque estamos mergulhados em delitos e pecados, andando segundo o curso deste mundo, como fala lá Paulo na carta aos Efésios. Estamos mortos
unção, lutamos com nossas forças, lutamos, quando eu falo assim, toda a humanidade, luta com todas as suas forças para buscar um meio de sentir um alívio no coração, a paz, de sentir que tem uma chance de ir para o céu. Pessoas se tornam, então, mais uma vez, legalistas, religiosas, e buscam os seus caminhos, tentando ter um alívio no coração, tentando tirar um peso da consciência, porque temos muitos pecados. Temos que chorar, irmãos. Quem quiser chorar, chore e se entristeça pelos seus próprios pecados, porque o pecado, irmão, pesa dia e noite sobre nós e nos torna a nossa alma como um seco, uma secadão de estio, como fala o salmista. O pecado, ele nos seca, deixa ficamos esturcados, oprimidos, buscamos, corremos para nos livrar deles e não conseguimos por conta própria. É impossível para mim e para você, pela nossa própria capacidade, inteligência, religião, nos livrar desse peso terrível que se chama pecado. E precisamos então ser consolados. O Messias seria esse, que viria trazer o consolo. O consolo, irmão, é aquilo que acaba com o nosso choro, é aquilo que nos dá a alegria, que nos dá a satisfação de saber que não estamos mais sozinhos, temos o Consolador. A palavra de Deus nos fala, lá em Isaías, no capítulo 52, versículo 8, talvez esse texto de Lucas 2:25 está intimamente ligado a Isaías 52, versículo 8 e 9. Eis o grito dos teus atalais. Os atalais, irmãos, eram aqueles que estavam vigiando à espera do consolo. Era aquele que esperava nas muralhas a notícia boa. Era aquele que ficava ali em cima a noite toda, pedindo a Deus: mande, Senhor Deus, uma notícia boa sobre essa guerra que está acontecendo. Mande, Senhor Deus, um mensageiro avisando que a guerra acabou, que vencemos. Era o atalaia, era aquela pessoa que estava ali esperando, olhando o horizonte, esperando pacientemente pela chegada da boa notícia. Então o texto diz: havia em Jerusalém eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com os seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Aqui era uma profecia 600 anos antes de Jesus vir, uma profecia que falava que Deus enviaria o consolo para o seu povo, aquele que viria para enxugar as suas lágrimas. Jesus Cristo é aquele que enxuga as nossas lágrimas, caso estejamos chorando por nossos pecados. Quem é que vai para o céu? Quem chora por seus pecados. Quem chora por seus pecados será consolado, porque aprenderá e entenderá que o Messias pagou por esses pecados, que não precisa mais chorar, pelo contrário, pode pular, pode exultar, pode festejar, porque o consolo chegou. Jesus é a consolação do seu povo. Lá em Isaías 61, também Isaías, o profeta evangélico, porque é o profeta que mais fala, ou o profeta messiânico, que é o profeta que mais fala do Messias, ele diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Veja, ele enviou boas novas para quem? Aos quebrantados. Ele enviou a curar quem? Os quebrantados de coração. A proclamar libertação a quem? Aos cativos. Cativos por de quê, meu irmão? Preso de quê? Por quê? Preso pelo pecado. Pôr em liberdade os algemados. Algemados
pelo pecado, pelo diabo. Apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. E o que? Consolar todos os que choram. Choram porque estão presos, choram porque estão algemados, choram porque estão desesperados pelos seus próprios pecados. Versículo 3: e apóstolos que em Sião estão de luto, uma coroa ao invés de cinzas. Porque, irmãos, na época, quando as pessoas estavam de luto, elas jogavam cinzas sobre a sua própria cabeça, elas rasgavam as suas roupas, e assim, em vez de pranto, veste de louvor. Em vez de rasgar as vestes, veste de louvor. Em vez de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Em vez, irmão, de choro, de desespero, de não ter lugar para caminho para seguir, não saber qual é a rota para a sua vida, o Senhor enviou o seu próprio Filho para nos libertar e nos chamar de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Então, irmãos, a primeira coisa, porque nós devemos comemorar o Natal, é porque o Natal é o consolo. Jesus é o consolo da nossa vida. Não precisamos mais chorar. É louvor ao invés de pranto. É vestes de alegria, de festa, ao invés de vestes rasgadas, vestes de sofrimento. Porque Jesus enxuga a nossa lágrima. Como eu falei, se a nossa lágrima for uma lágrima pelos nossos pecados. Segunda coisa pelo qual nós devemos comemorar o Natal, porque Jesus, irmãos, ele não é mais um homem que nasceu como Buda, como Maomé, como qualquer outro homem que nasceu nesse mundo, por mais importante que tenha sido na história. Jesus é muito mais do que um simples homem. Jesus é o Cristo, o Messias. Algumas pessoas acham que Cristo é sobrenome. Irmão, Cristo não é sobrenome. Cristo é um título dado por Deus a Ele, o ungido, o separado, o prometido, o enviado, aquele que viria para representar o seu povo, aquele que viria para ser o segundo Adão. Segundo Adão? Como assim, pastor? Irmãos, o primeiro Adão falhou. O primeiro Adão pecou. A desgraça que é a vida humana hoje é por causa do primeiro Adão, que caiu no pecado, e o pecado original entrou no mundo e arrasta todas as pessoas desse mundo para o inferno, quando essas pessoas não conhecem o segundo Adão. O segundo Adão, irmãos, ele também veio como o primeiro, puro e santo. E esse segundo Adão, ele cumpriu toda a lei. Veja, ele cumpriu a lei desde que ele estava ali 8 dias, porque ele não precisava ser circuncidado. Porque a circuncisão, irmãos, significava cortar a carne, fazer um pacto espiritual com Deus, do qual a pessoa renega a carne e se consagra a Deus. E as crianças, 8 dias já se fazia isso nelas, mas assim, elas vão negar a carne, elas farão parte do pacto da aliança do povo de Deus. Jesus, ele não precisava disso, ele não precisava de redenção, ele não precisava matar 2 pombinhas. As pombinhas seriam um sacrifício expiatório pela criança. Jesus não precisava expiar pecado, porque Jesus não teve pecado, nem o original ele teve, porque ele nasceu da barriga da Virgem Maria. Não houve contaminação no pecado via homem e mulher. O Espírito Santo foi lá e colocou Cristo no ventre de Maria. Não houve passagem do pecado original, porque ele é um ente santo, como fala a palavra de Deus. Então ele, como segundo Adão, veio, cumpriu a lei sem precisar cumprir, pagou tudo nos mínimos detalhes, cumpriu toda a lei, foi para a cruz, deu sua vida, pagou a nossa dívida,
cravando na cruz, como fala lá em Gálatas, cravando na cruz toda a nossa dívida. Não devemos mais nada, ele disse: está consumado, está consumado, está pago. Cristo Jesus fez isso por nós, o segundo Adão, o Cristo. E esse Cristo, ele é a razão do Natal. Todo o povo de Israel esperava esse Cristo. Todo o povo de Israel conhecia a palavra de Deus. Para você ter noção, uma criança de 6 anos já sabia os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, de ponta a ponta, recitando. Imagine, criança de 6 anos já sabiam tudo da Bíblia. Eles cresciam sabendo que o Messias viria. Eles cresciam ouvindo as histórias das promessas de Deus. E eles ansiavam por isso. Lá em João, capítulo 1, a gente vai ver André chamando Pedro. André, quando descobre que viu Jesus, que descobriu o Messias, foi muito interessante como ele agiu. Diz assim, João capítulo 1, 41. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Sabe, imagine, André teve um encontro com Jesus, creu, esse é o Messias. Irmãos, não era tão fácil crer no Messias naquela época. Como eu falei, havia muitos homens que se levantavam dizendo que era o Messias. De pau em pau, pessoas querendo glória para si, querendo levar um grupo com ele. E aí André, procurando o Messias, encontrou-se com o Messias, creu no Messias, e ele foi a primeira pessoa que ele correu para Simão Pedro. Ele disse: olha, encontramos o Messias. Pedro, vem embora, achamos o Messias. Que alegria quando ele encontra o Messias, que alegria quando ele encontra aquele que era o consolo de Israel. Eles, lembrando, irmãos, eles sonhavam com isso, eles viviam a vida toda escutando sobre isso, e agora estava ali, na frente deles, o Messias. Lá em João 4, 25, a mulher samaritana, ao responder a Jesus, veja, a mulher samaritana não era nem de Israel, era de Samaria, um estado misturado, um estado que era misturado de judeu com pagãos, que nem eram considerados genuinamente judeus, porque na história de Israel eles se misturaram muito com outras etnias. Era um povo mestiço, digamos assim. Mas a mulher samaritana também esperava o Messias, uma mulher pecadora, que já tinha tido 5 maridos, e que o que estava agora não era marido dela. Veja, essa mulher disse assim para Jesus, naquele lindo encontro da mulher samaritana: eu sei, respondeu a mulher. Veja, ela sabia que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Coisa maravilhosa. Jesus, irmãos, é o Cristo, não precisa esperar por outra pessoa, não precisa nascer outro bebê, não. Os judeus ainda esperam o Messias. Os judeus ainda acham que vai vir uma pessoa que vai libertar o povo. Não, irmãos, não precisa esperar mais ninguém. Ele já veio, ele já nos consola, ele já pagou a nossa dívida. Ele é o nosso segundo Adão, é nele que nós estamos espelhados, não mais no primeiro Adão. Quando nós rejeitamos nossa carne, rejeitamos nossa velha vida, entregamos nossa vida ao Senhor, dizendo: Senhor, minha vida agora é tua, eu agora tenho Jesus, o segundo Adão, como meu representante, e onde ele estiver, eu estarei também. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, para terminar, ainda faltou aqui um relato do ladrão na cruz, que também esperava o Messias. Lucas 23, 42. Acrescentou Jesus: lembra-te de mim, e acrescentou. O ladrão na cruz, um meliante, alguém que era rejeitado da sociedade. Ele diz assim: Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Todo mundo esperava pelo reino
hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um homem morrendo na última hora de sua vida, cheio de pecados pelos quais ele reconhecia, pecados pelos quais ele sabia que era por causa disso que ele estava morrendo, sendo condenado. Mas naquele momento, cheio de pecados, ele olhou para Jesus e reconheceu o Rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tu és o Messias, tem misericórdia de mim. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja Deus, irmãos. Louvado seja Deus pelo Messias que já veio e nós não precisamos mais esperar por ninguém. Terceira coisa, e último, irmãos, pelo qual nós devemos comemorar o Natal, é porque Jesus é a salvação e a luz para todos os povos, não só para os judeus. Lá em versículo 28 de Lucas capítulo 2, abra por favor novamente seu texto em Lucas. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Irmãos, Simeão estava de cara ali com o seu sonho realizado. Coisa maravilhosa realizar um sonho, né? Se você já realizou um sonho de casar, de ter filho, de construir sua casa própria, né? de passar na faculdade, de terminar uma faculdade, eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei o que foi que você planejou na sua vida e se você já realizou, mas como é gostoso quando te realiza um sonho, como é maravilhoso a satisfação. Mas quando o nosso sonho, irmão, é um sonho do reino de Deus, é muito melhor. O grande sonho de Simeão era o quê? Era ver a salvação de Israel, era contemplar com os seus olhos o menino Messias, o rei, nascido em carne. Que alegria! Quando a gente realiza nosso sonho, principalmente para um homem que provavelmente aqui já é um homem idoso, que estava contemplando, pegando os braços daquele menino, ele disse: olha, Senhor, meus olhos contemplaram a tua salvação, pode me guardar, Senhor, eu estou satisfeito. Eu não preciso ver mais nada, tá bom, graças a Deus, completei, meu coração está completo, meu coração está cheio, o Espírito Santo o levou até lá e revelou o Messias, ele estava feliz da vida. Por que, irmãos? Porque ele viu o primeiro Natal, ele viu que ali estava nascendo a salvação. Irmãos, não existe salvação em outro canto, em outra pessoa. Não existe como ser salvo se não for por Jesus. Quando Simeão nasceu a salvação, não foi uma salvação, não foi uma forma de ser salvo. Nasceu a salvação, o único meio. Deus falou: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Irmãos, não tem outro caminho, somente Jesus é o caminho, somente por Ele há a salvação. Então, Simeão contemplou a salvação. A alegria de Simeão estava em contemplar o Natal, contemplar o aniversariante vindo ao mundo, contemplar a salvação. Mas não só isso, irmãos, a salvação, mas também luz para a revelação aos gentios. Os gentios somos nós, todo mundo que não é judeu. Tem alguém aqui que é judeu? Não, né? Então todos somos gentios. Todos somos pessoas que não judeus. E a salvação, outrora, estava praticamente para os judeus, porque só eles conheciam a palavra de Deus e os profetas. Então não havia muita chance para mim e para você no Antigo Testamento. Pouquíssimas as chances. Mas quando Jesus vem, o leque se abre. Se abre para quem? Para todo mundo. Todas as tribos, línguas, povos, nações. Não existe mais
nenhuma tribo que não seja atingida e alcançada pelo Evangelho. Jesus morreu e pagou a dívida por todo tipo de gente, todos os tipos, todas as raças. Não existe nenhuma raça que seja impossível de ser alcançada pela graça de Cristo. Luz para os gentios, luz para quem anda em trevas do pecado. Lá em Isaías, novamente Isaías, capítulo 9, versículos 1 e 2, diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Ou seja, era desprezível, os gentios eram desprezíveis, Zebulon e Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Jesus passeou muito pela Galileia. O povo que andava em trevas viu o quê? Grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Irmãos, nós já nascemos em trevas. Nós já nascemos em pecado. Nós andávamos em trevas, nós vivíamos na região da sombra da morte, e sobre nós resplandeceu a luz. Lucas 1, 78, 79, diz assim, esse aqui eu acho que esse nome do cidadão, o pai de João Batista, Zacarias, em sua oração, ele diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente. O sol traz o quê? Luz, para alumiar os que jazem, os que estão mortos. Jazer, estavam mortos em trevas e na sombra da morte, e dirigir os pés pelo caminho da paz. Irmãos, Jesus Cristo nos ilumina, nos tira da sombra da morte, nos tira da morte espiritual do pecado, nos mostra qual o caminho que devemos seguir. Ele é a luz que ilumina a minha e a sua vida. Nós não precisamos de pisca-pisca. Pode colocar, mas se não tiver, você não precisa, porque Jesus é a tua luz. É Ele quem é o guia da tua vida. Ele quem mostra o caminho que você deve seguir. Não existe outro. Mas infelizmente, irmãos, Jesus não é o Salvador de todos. Muitos que, entre aspas, comemoram o Natal, não estão comemorando verdadeiramente o Natal, porque não entendem o verdadeiro sentido do Natal. Natal é presente, é comida, é cachaça, é festa. Essas pessoas não entendem o sentido verdadeiro do Natal. Elas estão comemorando, trocando presentes, amigo secreto, muita comida, mas não estão comemorando. Muita lâmpada, muita luz, Papai Noel, mas não estão comemorando. Porque, infelizmente, Jesus não é o Salvador de todos. Mais na frente um pouquinho, Simeão vai dizer, no versículo 34, Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino, isso foi uma profecia, tá? Está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, para ser alvo de contradição. Irmãos, ele foi destinado tanto para a ruína como para levantamento. Aqueles que tropeçam em Cristo serão condenados. Tropeçar em Cristo. Explica aí, pastor. Irmãos, Jesus é a pedra angular para quem constrói sua vida amparada nele. Aquela pedra suporte, aquela rocha na qual construímos a nossa vida. Mas também ele pode ser uma rocha de tropeço, na qual nós tropeçamos quando nós deixamos de crer, ou pelo menos quando nós cremos somente da boca para fora. Porque tem muita gente que crê, ou todo mundo crê, mas crê somente da boca para fora, e não da boca para o coração. E essa pessoa que crê somente da boca para fora, ela está tropeçando na rocha. Sabe, você crê em Jesus? Creio. Você crê
que ele morreu na cruz? Creio. Você comemora o Natal? Comemora. Mas a vida não condiz com Cristo. Ele não é um seguidor de Jesus. Ele não anda nos passos de Jesus. Ele não constrói a sua vida na rocha. Jesus é apenas um crucifixo no pescoço, ou na parede, ou algo que ele lembra de vez em quando na hora do aperreio. Sabe? Só lembra do Natal. Ele só vai para a igreja no Natal, na Páscoa. Sabe? Religiosamente falando, somente. Essa pessoa, irmãos, essa pessoa, ela não será levantada, mas ela será destruída, porque é preciso muito mais do que somente crer com o intelecto, é preciso ter comprometimento. Percebe? Você não pode apenas ser cristão, religioso, você precisa se comprometer com Jesus, você precisa se entregar a Ele, confessar a Ele, ser dele, andar nos caminhos dele, obedecer a Ele, viver uma vida íntegra e reta, conhecê-lo na intimidade, entregando-se a Ele, abandonando as velhas práticas, transformando sua vida, colocando Ele como centro da tua vida, caminhar de acordo com a palavra de Deus. E aí sim, aí você vai comemorar o Natal. Aí você vai fazer como Simeão, você vai glorificar a Deus, porque ali estava a consolação, a salvação, o Cristo, a luz para a sua vida. Que nós, nesse Natal, irmãos, nós tenhamos Jesus de verdade. Que hoje você vai para casa. Amanhã é o dia do Natal, mas hoje nós já vamos com as famílias. Mas que hoje você possa realmente comemorar a verdade, porque Ele é a luz da tua vida. Porque hoje você decidiu dar um passo a mais na sua caminhada cristã. Hoje você decidiu viver uma vida aos pés de Cristo, ajoelhado, como você fez agora há pouco, quando o presbítero pediu para que você se ajoelhasse. Você não vai se ajoelhar somente na igreja, você vai viver uma vida de joelhos diante de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Que a gente possa nesse dia de hoje nos consagrar mais, nos santificar mais, glorificar mais, lembrar de quem éramos e o que Deus fez por nós, e viver uma vida de retidão diante de Deus, para a honra e para a glória de Deus. E quando você sair daqui essa noite, você vai para a sua casa, mas antes de comer, você vai pedir um momento na sua família, você vai ler o texto bíblico, você vai orar, você vai agradecer a Deus, você vai dar glória para aquele que enviou o seu Filho à terra, para morrer por nós. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Vamos baixar nossas cabeças. Nesse instante você vai dar um passo a mais na sua fé. Nesse momento você vai consagrar sua vida ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados. Dizer: Senhor, eu quero ser completamente teu. Eu quero verdadeiramente glorificar o teu nome nesse Natal, porque tu pagaste pelos meus pecados, e eu quero ser teu totalmente. Olhe nesse instante, consagre sua vida, entregue-se completamente, sem ressalvas, ao seu Salvador nesse instante.